Vamos girar um pouquinho o assunto agora e a gente vem para Minas Gerais. É que o chefe gabinete da Secretaria de Saúde, falou sobre o avanço de ondas. É porque algumas cidades agora de Minas Gerais talvez poderão avançar as ondas no programa Minas Consciente. Ludmila, o que será que isso pode causar? De um certo modo, é mais liberdade, mais autonomia para essas cidades, mas do outro é o que a gente sempre diz, É o comportamento das pessoas que vai ditar isso agora também. Inclusive, daqui a pouquinho tem outro trecho que a gente separou exatamente para falar com relação à conduta, ao comportamento de cada pessoa. Mas aí é porque na quarta-feira à noite ou na quinta-feira pela manhã, o Comitê Extraordinário, ele apresenta um novo entendimento, colorindo o mapa de Minas Gerais, ou de vermelho, ou de amarelo, ou de verde, que são as cores do Minas Consciente. E em cada fase, e para amarela, para seguir para a onda verde, são necessários aí pouco mais de 20 dias. E já tem esse prazo, são 28 dias exatamente. E já tem esse prazo. Logo, o governo vai ter que decidir, olha, essas macro-regiões podem ir para a onda verde ou continuam na amarela, e por que não retroceder para a vermelha, dependendo da situação em cada macro do estado de Minas Gerais. E aí o governo vai lançar aí esse novo entendimento na quarta ou na quinta-feira, e o secretário, o chefe de governo, o João Pinho, disse hoje o seguinte, que algumas macro podem sim avançar, mas isso ainda depende dos estudos finais do Comitê Extraordinário da Covid. Olha só. Sobre a onda verde, a gente tem um interstício mínimo de 28 dias para que uma região esteja na onda amarela e passe para a onda verde. Sobre retrocesso, o retrocesso ele é instantâneo quando verificada a necessidade. A gente monitora aqui todos os dados e sempre que a gente vê qualquer piora representativa, a gente pode decidir aí pelo retorno ou a onda amarela, nas regiões que possam vir a estar na onda verde ou para a onda vermelha, dependendo da situação. Então, Ludmila, se isso acontecer, hoje o mapa de Minas Gerais só tem uma macro-região na onda vermelha, essa situação pode mudar, Jéssica, é aquela questão que a gente tem que aguardar esse entendimento aí do governo, mas parece que o secretário deu a entender que algumas macro-regiões podem se avançar para a onda verde, dado que estão há muito tempo aí na onda amarela, e apresentaram significativas melhoras com relação aos dados e o comportamento do coronavírus em cada macro de Minas Gerais. Somente uma região hoje está na onda vermelha, que é a Nordeste, e ainda o governo, nessa fala, não sinalizou se vai continuar na vermelha, se vai avançar para a amarela. O jeito é a gente esperar até quarta-feira ou até quinta, quando, então, esse novo mapa colorido de Minas Gerais é apresentado para a gente saber essa situação. Mas tem algumas regiões que reivindicam esse avanço para a onda verde, mesmo porque são praticamente os comportamentos da onda amarela com uma flexibilização maior. Essa é a diferença praticamente da amarela para a verde. Há uma abertura maior, há uma flexibilização maior da economia, mas não há mudanças tão drásticas assim com relação à amarela. Mas tem muitos segmentos pedindo esse avanço porque naquela região, naquela cidade, esses empresários, essas pessoas entendem que pode-se avançar dada a situação em cada município, em cada cidade. Mas aí a gente tem que ver com toda cautela esse avanço, porque pode, como o secretário falou, pode avançar, mas imediatamente o governo apresentar um novo protocolo, apresentar novas medidas e de uma onda verde retroagir para uma onda vermelha justamente por conta de comportamento e por conta até do desempenho do coronavírus naquele momento. Vamos ver agora como estão os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Vamos para a nossa primeira tela, que é aquela tela dos casos, vou fazer a primeira leitura dessa tela. A gente tem a última informação do dia 27 de agosto e os dados de hoje, dia 31 de agosto. No dia 27 eram 1.538 casos, hoje são 1.607 casos.
O percentual de cura no dia 27 era 84,8%, hoje 86,72%. As pessoas que estavam se recuperando em casa, no dia 27, 207 pessoas, hoje 182. Os casos confirmados, 1.812 e hoje 1.852. As pessoas internadas, no dia 27, a gente tinha 29 pessoas, hoje 21, sendo que dessas 9 estavam em leitos de UTI e hoje 10 estão em leitos de UTI. E a gente também teve um aumento de 2 óbitos no comparativo desses 2 boletins. Tem uma demanda reprimida, porque na sexta-feira a Prefeitura de Patos de Minas não informou os dados da Covid-19 em Patos de Minas, alegando aí problemas de tráfego de informações pela internet. E hoje a gente tem esse mapa com esses novos números aí do boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas. E o que a gente percebe, mais 2 óbitos confirmados, e esse é um dado que chama a atenção, infelizmente, número de óbitos crescendo em Patos de Minas, agora 42 ao todo, e a gente observa também, Jéssica, um número importante com relação aos casos de Covid-19, são mais 40 casos confirmados em Patos de Minas. Na outra ponta, em termos de pessoas tratadas, são mais 69 pessoas curadas da Covid-19, somente dados de Patos de Minas esses. E a gente percebe também, quando a gente faz um comparativo, aí se a gente vê na tela esses números, houve uma diminuição no número de ocupação de leitos clínicos, né? São menos 6 leitos clínicos ocupados. Na tela anterior a gente vê com mais clareza, porque essa tela aí, ela computa dados de pessoas suspeitas e confirmadas, mas na tela anterior a gente percebe que são menos 6 pessoas internadas em leitos clínicos em Patos de Minas, mas quando a gente compara leitos de UTI, mais uma pessoa internada em unidade de tratamento intensivo. E com relação a pessoas se recuperando em isolamento domiciliar, menos 25 pessoas, números flutuando, esse vai e vem que chama a atenção, viu, Jéssica? Vamos agora para a segunda tela, que é outra tela tão importante sobre a ocupação dos leitos de UTI aqui em Patos de Minas. Esses dados também são em relação ao dia 27 e hoje, né, nessa segunda-feira, e aí a gente tem o número de 52 pessoas internadas em comparação com hoje, que são 25, em leitos clínicos 15 pessoas e em leitos de UTI 19 pessoas. Ludmila, a gente teve uma queda, né, até mesmo nos leitos de UTI em relação ao dia 27. Esses números aí, vale a gente reforçar que são de pacientes confirmados e suspeitos somente de Patos de Minas, então muitos desses pacientes internados podem ter tido aí descartado seus casos clínicos para a Covid-19, né? Então, o que a gente percebe, e aí quando a gente observa aquela tela anterior, que não houve grande variação em termos de internações, e aí a gente percebe uma queda brusca também nesse novo dado aí. Com relação à taxa de ocupação de leitos, e aí principalmente quando a gente vê nessa segunda tela de ocupação de leitos de Covid em hospitais públicos, olha só como é que tem essa queda exponencial. Isso, Jéssica, é explicado porque houve o aumento de mais 9 vagas em hospitais, 9 vagas de UTI no hospital de campanha. Então, nós temos 10 vagas agora no hospital regional e temos mais 9 vagas de UTI no hospital de campanha. Por isso, a gente percebe aí essa diminuição no percentual de ocupação, o que é muito bom a gente ver tanto esse percentual em queda e de mais alívio para a sociedade que tanto buscava ver esses índices sob controle com maior suporte de saúde, de atendimento à saúde para a população. Mas a gente vê um percentual importante com relação à ocupação, se somados os leitos clínicos de hospitais públicos e privados, a gente tem uma diminuição, mas quase 40%. Olha lá, quando tem aí leitos públicos e privados,
73%. Então, são dados que a gente acompanha, mas o alívio, principalmente, foi por conta da abertura de mais leitos de UTI do hospital de campanha. E como a gente começou falando aqui na análise da notícia, uma fala muito importante, né, na coletiva de imprensa do Estado, sobre essa questão do comportamento e sobre a volta das ondas no Minas Consciente. A gente vai ver essa fala agora. A gente fez um certo monitoramento no final de semana e a gente viu que nem todo mundo aí pelas ruas está seguindo as orientações que a gente faz sobre o comportamento social, né? Seja distanciamento, utilização de máscara, né? Faz alguns dias a gente fez a liberação das academias em onda amarela, então a gente recebeu alguns retornos aqui de que nem todos os usuários eles estão aí seguindo as normas à risca. A gente também teve um retorno específico do setor de bares e restaurantes, então é importante que todos sigam as diretrizes, né? Sempre usem máscara, respeitem o distanciamento, porque a gente não quer ter que rever alguma dessas regras, né? E essas atividades estão liberadas hoje com os protocolos que foram criados. Se esses protocolos não forem seguidos, a gente pode ter que voltar atrás em alguma dessas decisões. Pois é, Ludmila, hoje a gente tem uma situação que a gente tem mais liberdade para fazer, né, as atividades do dia a dia, liberdade mesmo até para a economia. O problema é se isso voltar, e aí que vale o comportamento, né? Eu tenho ido à academia, no horário que eu vou, todas as pessoas estão de máscara, estão cumprindo o isolamento social, mas o nosso estado é muito grande, né? Pelo esse apanhado que o governo fez, ele não ficou satisfeito com relação ao comportamento da população nesses ambientes, principalmente. Há pouco tempo, há poucos dias, que ficou determinada essa volta das academias na onda amarela, e o que a gente entende nessa fala do chefe de gabinete chefe de governo, é que as academias podem, por exemplo, ser proibidas de funcionarem na onda amarela se os usuários, as pessoas que estiverem treinando nesses locais, não seguirem esses protocolos de segurança que são preponderantes, bem como os donos de academias não seguirem as recomendações, as determinações com relação ao distanciamento entre equipamentos, a capacidade, o limite de pessoas que podem frequentar a academia em cada horário, o fechamento a cada 2 horas para limpeza. O que a gente entende é isso. Olha, a gente deu a liberdade, agora vamos saber se vocês vão cumprir ou não, porque se não cumprirem, resta ao governo voltar, retroceder com relação a medidas de segurança com relação a esses ambientes. Assim vale também para a questão de bares e restaurantes, porque nesse apanhado que o governo fez e nessa fala do João Pinho, que a gente percebe exatamente isso. Olha, a gente fez aí, proporcionou essa abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e afins para consumo, para que as pessoas fiquem no local, possam usufruir desses espaços. Entretanto, se as pessoas não colaborarem, não tiverem comportamentos condizentes aos protocolos, infelizmente, teremos que endurecer essas regras, voltar a estágios anteriores, porque o que temos visto não tem correspondido com essas informações, com esses direcionamentos do governo. Então, são essas insatisfações que são colocadas, e aí resta agora a população, aos donos de estabelecimentos de forma geral, seguirem essas determinações para que não se retroceda, porque muitas cidades, Jéssica, em Patos de Minas é uma delas, a gente vê assim um descumprimento total, uma festa, que torna tudo isso muito complicado. Então, é a segurança de todo mundo em colocado em jogo. Vamos respeitar as regras para que esses locais, para que esses estabelecimentos continuem abertos, continuem atendendo a população, continuem os empresários não sejam mais sacrificados. Entretanto, é preciso que todos cumpram essas determinações, porque senão vai ficar difícil, e aí com números aumentando, não resta outra alternativa para o Estado, senão impor aí maior rigidez.